Fala pessoal, beleza? Lupão aqui com vocês. Eu, no meu formato de atendente de telefonia. Gostaram? Tô com muita preguiça de colocar aquele fonezinho aqui. Eu tô torcendo pra. Deixa eu ver se como é que tá o barulho. Tá baixo, beleza. É que eu tô com o notebook aqui na parede, sim, eu coloquei na parede, mas eu vou falar disso em outro vídeo. Esse é um Lupão Talks um pouco diferente, porque eu queria fazer um react da emulação do Nintendo 64. Porque isso é uma coisa que pra mim mexeu muito, tá? Emular Nintendo 64. Esse tipo de vídeo que eu tô fazendo agora, no passado eu chamava de Lupão News. Eu fui dar uma olhada nos meus playlists, queria compartilhar aqui com vocês. Os meus playlists, eles têm o meu arquivo, shorts, Lupão Experience, que são jogos completos, digamos assim. Play on Linux seria os testes semanais no Linux, que eu preciso dar mais atenção. E o Lupão Talks, tá? Então, eu estou pensando em voltar o Lupão News. Que como assim Lupão News? Porque eu não falo de mim. Eu falo de alguma notícia, de alguma tecnologia, que não sou eu. O Lupão Talks sou eu. Eu comento do meu dia, do que eu estou pensando, etc. Vocês já sabem, isso não é novidade no canal. Agora, o Lupão News analisa tendências, novidades. Por exemplo, eu tô louco para falar do Switch 2. Eu já vinha fazendo uma série de vídeos dizendo que a Nintendo só faz cagada. E a grande maioria dos vídeos e memes que vocês estão vendo hoje do Switch 2 estão mostrando quão cagado e ruim ele é. Então isso estava tudo previsto e antecipado. No meu canal eu já vinha falando isso quase 2 anos antes da Nintendo lançar o Switch 2. E eu não quero com isso, eu não estou torcendo para eles fazerem algo errado. A questão é que, historicamente, a tendência mostrava que eles iam fazer cagada. Essa que é a questão. Então aqui eu queria mostrar para vocês que provavelmente eu vou estar voltando com o Lupão News. Estou conseguindo gerenciar melhor meus horários, ao ponto de eu conseguir, talvez, gravar um vídeo a cada 2, 3 dias. Vamos ver. Vocês estão vendo que é tudo muito dinâmico, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo comigo, mas eu estou com um sentimento que eu estou conseguindo gerenciar. O que eu fiz aqui na minha mesa eu vou comentar com vocês, vou mostrar para vocês num outro momento, mas está muito legal, muito, muito, muito legal. Então, uma coisa que eu acho interessante, que eu não sei se vocês têm observado, mas eu estou tentando utilizar IA para gerar os meus thumbnails. Isso, isso é um negócio muito nada a ver, cara, como isso aí. Eu achei genial. Isso tem tudo a ver com o assunto do vídeo, tá? Tá dando uma travadinha aqui, eu não sei bem porquê. Deixa eu ver se eu fizer isso aqui. Calma lá. Eu vou fechar aqui. Deixa eu ver só se melhora um pouco. Isso aqui eu vou salvar, eu não salvei ainda, tá? Só um pouquinho. Então, eu sei que tá travando. Só para vocês saberem. Eu diminuí a qualidade do vídeo. Olha só, será que não vai salvar? Eu diminuí a qualidade do vídeo, no caso o bitrate, tá? O bitrate que eu estou trabalhando agora, os FPS, são 30 frames por segundo e não 60. Por que, Lupão? Porque eu estava tentando fazer com que não travasse. Eu gravava 60 frames por segundo e agora normalizou. Eu gravava 60 e esse note não estava tancando 60. Então eu deixei em 30, mas eu mantenho 1080p, tá ok? Então essas são algumas alterações que eu tenho que fazer para conseguir gravar aqui nesse notebook sem que ele trave tanto. E como vocês viram agora há pouco, mesmo assim a gente tem esses eventos. Bom, 5 minutos de introdução, aqui está o assunto principal do vídeo. Esse rapaz, o Modern Vintage Gamer, eu vou deixar o link do vídeo dele aqui embaixo na descrição, mas eu queria fazer um react, por quê? Porque muito do que ele fala é histórico, cara. Eu vivi isso, entendeu? E a galera aí não entende muito, assim, algumas coisas. Por exemplo, vocês sabem que se você quiser emular Nintendinho, conhecido como Super Famicom. Tomei café agora, tô sem água. Super Famicom ou Family, quando eu era pequeno a gente chamava de Family. Ou se você quiser rodar Super Nintendo, cara, a emulação do Super Nintendo é genial.
Agora, você se pergunta por que o Nintendo 64 agora, ó, ele foi lançado em 96, tá? Foi lançado em 96. Faz que 30 anos. Mano, passaram 30 anos desde o lançamento do Nintendo 64 e ainda não é possível fazer uma emulação boa do Nintendo 64. Você sabia disso? A própria Nintendo, ela tenta. Eu tô fosco, é? Tomara que não. A própria Nintendo, ela tá tentando. ah, ela tem o sistema de emulação dela, tá ligado? Ela tem o sistema de emulação dela, porque o Nintendo Switch e outras lojas, eles permitem que você compre jogos no 64 e você emule o 64. Só que essa emulação não é muito boa. Já existem vários vídeos mostrando como, por exemplo, o pessoal que faz emuladores, vamos chamar de não oficiais, e compara com os emuladores da Nintendo, a Nintendo faz um trabalho pior. Ah, que novidade, Nintendo fazendo cagada, né? Mas esse rapaz aqui, esse cara aqui, ele faz um excelente resumo do histórico. Eu acho que é um dos melhores vídeos que eu já vi no assunto. Por isso eu queria trazer para vocês. Se você tiver curiosidade de ver com os meus comentários, vamos lá, não vamos perder mais tempo. Eu deixei a legenda em português, eu não gosto, eu deixo em inglês, mas eu deixei em português para você poder ler e acompanhar. Deixa eu pôr o som aqui para vocês. And one of the emulators is a N64 emulator known as Daedalus X64, which was based on an early... Ele está falando o seguinte, que ele tentou rodar um jogo do 64 no Vita. É isso que ele está mostrando aí, e ele percebeu que não estava rodando muito bem. Isso que ele está contando agora. was broken, and when you look at the game, it runs too fast. There is a serious amount of graphical issues, and it's just unplayable. Now, in theory, the PlayStation Vita should be able Tá mostrando os to erros. emulate a Nintendo 64, but it struggles, and the compatibility list isn't great. Now, I also went back. Pessoal, eu tô olhando para a esquerda porque tá para a esquerda, né? Vocês estão vendo? Aqui é minha mão direita. No vídeo tá à direita, mas aqui tá para a esquerda. Então eu tô apontando para minha direita aqui. Então o certo seria eu inverter, né? Mas eu tô acostumado a deixar minha imagem nessa posição, por isso que eu tô apontando pro nada e, né? Vocês entenderam a ideia? Joguei muito Rogue Squadron, cara, mas muito, muito. Devo ter umas 300, 400 horas de Rogue Squadron. All run pretty well, and most people won't even realize this. But if you dig a little deeper into the Nintendo 64 line, Aqui ele falou assim que os principais títulos costumam rodar bem, né? Tipo Mario Kart e tal. Já você não consegue garantir, em geral, que títulos não tão populares rodem bem. find a good balance of performance versus quality. And even when I was able to do this, E aí ele está dizendo que você tinha que ficar fazendo um trabalho de gato e rato, ou seja, ficar tweak, mexendo, para tentar conseguir equilibrar desempenho com performance, tá? performance and no graphical issues, no stutter, no audio issues, just doesn't seem attainable. And the question really is why? Why is this the case? Now, this is definitely not a video where I'm, talking about the lack of progress when it comes to Nintendo 64 emulation. Ele está dizendo, e por que até hoje isso não foi resolvido? Que exatamente essa é uma pergunta muito boa. E isso tem tudo a ver com aquilo que eu venho falando nos últimos vídeos na Nintendo, tá? Rather, it's for those people that may be confused as to why it's still very difficult to emulate a Nintendo 64 in 2025. Ele está dizendo assim, que ainda, mesmo com as máquinas que a gente tem hoje, né, mais poderosas, 30 anos de evolução, ainda existe dificuldade em emular o Nintendo 64. Muito legal o porquê disso aí. Aí eu vou fazer um pause no vídeo e explicar para vocês que há muito, muito tempo atrás eu tentei, vou usar o seguinte termo, rodar uns jogos do 64 no computador, e o jogo que eu queria é exatamente esse aqui, Conker's Bad Fur Day, porque é um jogaço, um dos melhores jogos do 64. Ele tem muito temas adultos, humor negro, é um Léo Lins da vida, tá? É pesadíssimo. Jogaço, mano. Inclusive, se você for ver
os jogos que vieram depois, que acho que foram pro Xbox, né? Porque a Rare, quem fez o Conquer, ela quebrou com a Nintendo, porque Nintendo, quem quer ficar com a Nintendo? Ninguém fica com a Nintendo. E daí a Rare fez e, cara, ficou, nossa, é assim, é puro suco, tá? Jogaço, mano. E Conker's Bad Fury Day rodava muito mal, velho. E eu era mais novo, eu não tinha tanta experiência como eu tenho hoje. Aí eu pensei, mano, abandono, o que eu vou fazer? Tá ligado? Tentei tudo, rodava muito mal, mega travado. Isso foi em 2005, 2006, tá? Faz tempo isso. E eu conseguia, na época, jogar no computador, né? Se você me entende, muita coisa, mas sem problema. Agora, 64, sem chance. E ele fala bastante sobre isso, mas pro final do vídeo. Então ele vai contar um pouco da história da emulação, o que é muito legal. Ele vai falar do microcódigo no 64 e tal. Tomara que não esteja alto o volume. Now, when the Nintendo 64 released, it represented a giant leap forward in technology, and developers could write what is known as microcode. Eu vou fazer um pause por um motivo especial. Ele falou assim: o Nintendo 64 representou uma evolução muito grande de tecnologia. Não. A ideia que ele trazia era. Se você estudar um pouco a história do 64, isso ele não fala ali, tá? Acho que o nome era Silicon Graphics, né? Que era a empresa que detinha a tecnologia que estava vindo no 64. A Nintendo, ela comprou essa tecnologia, ou enfim, fez a patente, não sei. Mas ela capou. Ou seja, o 64 tinha muito mais potencial daquilo que ele oferecia. E esse motivo porque a Nintendo quis baixar custo. Então, digamos assim, no intuito de deixar barato, ela cortou muito desse potencial, tá? Então o Nintendo 64 ele podia ser muito mais forte do que ele foi. Então, isso se você estudar, você vai chegar lá. Então, na minha opinião, para quem conhece meus vídeos, eu falo que a partir do Nintendo 64, a Nintendo, a empresa, começou a fazer um monte de cagada, tá? O último lançamento, na minha opinião, que mandou muito bem, foi o Super Nintendo. Eu acho que o segundo melhor talvez foi o Nintendo Switch, tá? Há controvérsias. Mas seguimos o vídeo. To get more power and customize the N64 experience to their games. Now, one of the best examples of custom microcode has to be Factor 5 and their port of Indiana Jones and the Infernal Machine on the Nintendo 64. Now, the game runs at 640 by 480 stock on the PC, and in order to get this... Isso é uma coisa que vocês têm que ter muito em mente, tá? O Nintendo 64 rodava 640. Tá aqui, tá? Tô com o mouse aqui, ó. 640 por 480. Meu Deus. O celular, cara. Um celular hoje é mais... Esse 640 por 480, se eu não tô enganado, ele é tipo aqueles Nokia N90 de 2009, tá? Nokia N90, vai. Um negócio assim, ó. Então, se eu não tô enganado, esses caras aqui... Vamos dar uma olhadinha rápida para ver se eu tô muito fora da casinha. Se eu não estou enganado, a tela desses caras... Não, acho que é GSM Arena. Eu acho que esses caras aqui era mais ou menos por aí. Vem comigo, vamos ver se eu não estou muito na Disney. Não, 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 não. Ó, é 352. Nokia não chegou nisso. 352 por 416. Tá vendo? 35, então 640 por 480. Tava longe. A Nokia não chegou nisso, não. E se eu pegar talvez o iPhone... Deixa eu só maximizar para poder procurar. Tá aqui, eu já arrumo para vocês, tá? Mais fácil aqui, ó. GSM Arena iPhone 1. Vamos só dar uma olhadinha. iPhone 1 lançado em 2007, tá? Será que... Oh, não chegava. Não chegou aqui, ó. 320 por 480. Será que o 2 chega? iPhone 2. Top de linha, né? Ó, 2007, junho. Ainda não, mas aqui ele não diz 2, né? iPhone 2G, ficha técnica. Mais celular. O que eu tô errando? É 2G? Tá, vamos aqui no mais celular. Só por curiosidade, só para ver se o iPhone 2 já chegava ali na tela. Ainda não. iPhone 3.
ele manteve a resolução, só que aumentou o tamanho, né? Então ele perdeu o PPI. Vamos aqui no 3. Ainda não. Oxi, tô mal na fita, hein, turma? Quando que a gente fez esse 640 por 480? Que é basicamente o dobro do que está aqui. Será que a gente tem o iPhone 4 aqui embaixo? Related Phones. Review, Opinions. Cadê os Related Phones? Compare. Ele não tem? Oh, beleza. Reviews. Talvez está aqui do lado, Related Phone. Olha, nossa, cara, esses Nokia 5800 eu lembro, velho. 3GS, iPhone 4. Daqui não passa, tá? Daqui não, ó. 640 por 360. Quase lá. Quase lá. E a gente está falando de 2008, então foram, vamos arredondar, quase 15 anos depois. Tipo 2010, né? 96 para 2010. 15 anos. Né? Faz sentido? Pipipi. 640 por 960. Aqui já passou. Então, deixa eu ver, talvez uns entre 12 e 15 anos depois, esse 640 por 480 ele foi nos dispositivos móveis. Ou seja, se essa resolução foi nos dispositivos móveis lá por 2010, já se passaram 15 anos e a gente ainda tem dificuldade para emular isso aí. Uma resolução de celular, cara. Pequenininho. Vamos continuar o vídeo. Same level of fidelity and performance, Factor 5 decided that they would not only use the expansion pack, but more importantly, they would design their own custom microcode in order to make the game run as optimal as possible. And this microcode featured real-time lighting effects because the supplied ones that came... Então, eu não parei o vídeo para vocês poderem ler o que está escrito embaixo. Mas, ele falou uma das coisas mais importantes ali. Era que... Aí ele está falando que os computadores na época eles eram lentos. Ele vai falar que era usado o código de alto nível para emular 64. Agora, o Nintendo 64 tem uma coisa que pouca gente comenta, que é uma programação sanduíche, não padrão. Ou seja, cada jogo tinha a sua programação particular. Ou seja, não era algo igual em tudo, entende? Tipo as funções e tal. Ou seja, você tinha cada jogo com as suas peculiaridades de programação. Então, uma lógica de emulação que funcionava para um jogo podia não funcionar no outro devido às particularidades desse jogo. Isso não só mostra a dificuldade que o pessoal tinha em rodar esse jogo, em emular esse jogo, mas também um dos motivos que fez com que os programadores tivessem muita dificuldade para criar jogos no 64, porque não tinha um padrão. Cada um até tinha um padrão, mas era um padrão ruim, por isso que cada um fazia seus microcódigos que otimizavam o seu jogo em específico, tá? E de qualquer maneira, isso fez com que o 64, o jogo, seja uma salada de frutas de programação, uma loucura praticamente. Aí vocês conseguem ter uma ideia, né? Aí o que ele está falando agora? Que o pessoal tentava gerar plugins, né? Programações de alto nível que simplificavam parte desse código, onde também eram gerados plugins especificamente para tentar atender a essas peculiaridades dos games e você conseguir rodar bem. Now, the other thing that Nintendo 64 and indeed PlayStation 1 emulators introduced back in the day was the concept of plugins. Aí ele está falando de plugin agora. When emulators were developed, the emulation authors would expose an API and allow other developers to come in and build out the functionality to emulate the graphic subsystems, the audio processing. Deixa eu fazer um pause rápido aqui. Os emuladores de 64 com o approach de alto nível para tentar simplificar, a emulação permitiu que você crie plugins. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Você acha que a Nintendo não poderia ter... o 64 ele tinha espaço embaixo para colocar um slot de expansão, que é a Nintendo DD. O Nintendo DD, Double Disc, tá? Ele tinha acesso à internet, tá? A Nintendo teve um problema muito grande com o lançamento do Nintendo DD,
porque ela fez tudo errado. Tudo errado. Você sabia que o Zelda Ocarina of Time era para ser lançado no DD, Double Disc? E eles abandonaram na época e jogaram tudo numa fita especial. Você sabia que a fita do Zelda Ocarina of Time é uma fita totalmente diferente do padrão? Então, deixo para você pesquisar sobre esse assunto. Meu ponto é, 64 poderia ser conectado à internet, isso lá em 98, 99. A Nintendo poderia colocar updates dos jogos no 64. Ou seja, o que eu estou tentando dizer é, o que esse cara falou aqui dos plugins é uma coisa que lá atrás a Nintendo poderia ter permitido que acontecesse. Melhorias, otimizações e até download de jogos otimizados, porque você teria acesso à internet aqui pelo Double Disc. Quando ela lançou o Double Disc, ela queria que você comprasse, que você não comprasse ele, que você tivesse acesso por meio de assinatura, tipo o Netflix. Você pagava e você tinha acesso. Isso cagou com o DD, fora outros problemas, mas esse foi o principal. Se a Nintendo não fosse tão idiota em fazer isso e vendesse como um apetrecho, a gente comprava esse apetrecho, conectava na net, fazia as devidas expansões. Você poderia baixar jogos online da loja da Microsoft. Você poderia ter patches nesses jogos. Esses patches, por exemplo, esses plugins aqui. Só para você saber, existem muitas pessoas que pegam o jogo original, decompilam, melhoram a programação e rodam na Nintendo, no console Nintendo, e ele roda melhor. Tá entendendo? Você consegue melhorar o código do próprio jogo da Nintendo. A Nintendo não quis fazer isso. Ela, no final de vida do 64, ela abandonou o 64 e se focou 100% no GameCube. Tipo, cagou pra molecada 64, tá? Por outros motivos também. Mas ela poderia ter dado um pouco de valor para esse console e dado uma sobrevida e mudar toda a história de 2000 a 2010, mais ou menos, com esse conceito que vocês estão vendo aqui, ó. Ela poderia ter feito isso. Olha a oportunidade que ela tinha, tá, em mãos, e cagou tudo. Cagou, literalmente, abandonou, virou a página. Não sei o que aconteceu, foi ridículo assim, sabe? Mas isso mostra que poderia ter dado uma sobrevida. Vamos lá. The controller inputs, and these things were either done internally or left to other developers, and you could basically build your own plugins. Rapidinho, essa ideia de você deixar outras pessoas contribuírem é a ideia do open source. É exatamente a ideia que o Steve Jobs fez na App Store. Deixar que outras pessoas desenvolvam para ti com facilidade, né? O trabalho delas, elas conseguem ganhar um pouquinho em cima disso. Então esse modo de ganhar dinheiro, a Nintendo poderia ter feito algo parecido aqui, tá? Mas ela é muito mão de vaca e burra. To drop into these particular emulators. Now, this particular plugin spec was known as Zilmar. Now, Zilmar is one of the original developers of Project 64, and the plugin spec was effectively named after them. Now, this Zilmar specification exposes a common API for developers to build their plugins to use on the original emulator that supported it, known as Project 64. Now, other emulators also support the Zilmar spec, including Mupen 64, 1964, and other early Nintendo 64 emulators. Now, at the time, having access to different plugins was a good thing more than a bad thing. Good in that if your game didn't run quite right with one plugin, you could simply switch over to another one, say the Rise plugin, which may be more up-to-date and accurate and would fix the problem. The problem, however, with the plugin spec is that it's out of date. It's been extended to what is now known as the Mupen Plus specification, which opens up more functions that can be used in more modern emulation, and emulators such as the Mupen Plus emulator, as well as Simple 64, all adhere to the updated plugin specification. Now, developers that built these plugins would work tirelessly to fix all sorts of graphical issues that they would uncover. And unfortunately, fixing one issue. Ele está dizendo que consertar um problema geraria outros problemas em outros jogos, né? Que é o que eu falei. Você tinha que desenvolver soluções ou plugins especificamente para um game e torcer para que isso não impacte em outro ou criar um novo plugin, tá? Então essa é uma parte importante em relação às emulações, mas vamos escutar o que ele tem para dizer primeiro. Aí depois eu comento.
suffered over the years. And as mentioned, many of the heavy hitter N64 games, the best like 20 or Os 30 melhores games, rodavam bem most of them normalmente. run very well out of the box, even with HLE plugins on lower spec machines. But once you move out of that comfort zone and get into some of the deeper cut games, that's where the problems start to appear. The Exato. plugin system, in my opinion, simply has no place in modern emulation in 2025. Não faz sentido hoje você ter 500 mil plugins. Na época, o que acontece? Quando o PC ele era mais fraco, esse monte de plugins fazia sentido porque eles eram uma espécie de alto nível, menor consumo de processamento para rodar e tal, entendeu? Hoje em dia, com o poder computacional que a gente tem, não faz tanto sentido você ficar precisando disso tudo, sabe? It É started isso to que ele está become dizendo aí. possible to write cycle accurate emulation via LLE or low level emulation. Low Level Emulation, ou seja, força bruta. O que acontece? Os emuladores mais populares do 64 foram desenvolvidos há muito tempo atrás, quando o poder de processamento era baixo. Hoje, a partir de 2020, cresceu muito o poder de processamento. Você não precisa mais dessa programação de alto nível para economizar ciclos de processamento para rodar o jogo. Você vai na força bruta, sabe? Tipo, faz as rotinas idiotas assim, tipo, emula, tipo, gastando mesmo energia e tal, e tu vai conseguir fazer o jogo rodar, porque a programação de alto nível, ela faz com que você tenha esses problemas de compatibilidade com alguns jogos, né? A maioria roda bem, alguns rodam mal. Se você desativar essa otimização, você vai talvez gastar mais energia, só que aumentar a compatibilidade da emulação. Olha que interessante. Então é isso que ele está comentando agora, que é bem legal. Now, because GPUs started to support compute shaders, it meant that supporting these asynchronous lines of compute allowed for real-time execution of the Nintendo 64 RDP with very good accuracy. Now, the first plugin that was developed was known as Angry Lion, and this was developed back in 2010 and was a game changer for many. The problem was it ran terribly slow. Now, in recent times, the Parallel RDP plugin was developed that runs using Vulkan and allows for a much more optimized level of compute. It also allows for internal upscaling, and this plugin is what is used in two of the best, most accurate Nintendo 64 emulators around, known as Simple 64 and Ares. But you do need a powerful computer to run these emulators well. Take, for example, this Beelink Mini S12 PC. Now, this is a mini PC that has 8GB of DDR4 RAM and an Intel Alder Lake N95. It has 4 cores up to 3.4 GHz. Now, on paper, this sounds like more than enough overhead to emulate the Nintendo 64. But as you can see here, Simple 64 with the Parallel RDP plugin can't hit 60 FPS at all. So what hope is there for accurate N64 emulation on lower and mid-spec systems like a Raspberry Pi 5 or an Anbernic handheld? The common practice is to use an HLE plugin known as Glide N64. Now, this is a pretty... Aqui ele está falando o seguinte: quando você computadores modernos de baixo e médio desempenho, você ainda precisa desse HLE, que é uma programação de alto nível para fazer com que ele não gaste tanto poder de processamento para rodar o game, tá? Ou seja, a força bruta não funciona, só se você tiver máquinas um pouco mais fortes. good RDP plugin and has a high level of compatibility for games, and it's the standard choice for many. One of the major areas where Glide N64 is used by many is with its texture replacement functionality, and this allows many Nintendo 64 Essa é uma parte legal que ele está falando o seguinte: você consegue em alguns emuladores trocar a textura do jogo. Olha que lindo que tá, cara. Porque quando você joga em telas modernas, você tem que aumentar o 640 por 480 para 1080p, né, que a gente usa. Então é ridículo. Aí ele está comentando do serviço online do Nintendo Switch, que ele não consegue fazer esse trabalho tão bem, mas ele faz um pouquinho, ele vai fazer uns comparativos. Olha que legal. Olha só, então aqui você consegue ver, eu sei que eu tô na frente, mas você consegue ver. Espera aí, ele tá comendo um pedaço? Deixa eu checar.
Não, não tá comendo um pedaço, é isso mesmo. Então você consegue ver a navezinha que aqui ela tá fosca e aqui ela tá melhor. Então no Nintendo original, quando você abre a imagem, óbvio, ela vai ficar fosca. E o Nintendo Switch, ele tem algumas melhorias assim como essas que a gente está mostrando, só que ele vai comentar que o jogo roda normalmente um pouquinho devagar porque fica muito pesado. A Nintendo 64 accurately. On face value, the NSO service appears to run almost every game well, but if you look a bit deeper, problems become quickly apparent. In order to get more performance, it's obvious that the emulation has resorted to timing hacks and various other hacks to get games running faster than intended, and many have misreported this as some type of enhancement. The problem here is that many games that were developed for the Nintendo 64 are inherently tied to the frame rate, which causes many issues. Pilotwings 64 and F-Zero X are examples of where the clocks in the game go out of sync and cause gameplay issues. And this is just one issue with the NSO service. If you're not really sure what you're looking for, Aí ele está comentando que tem alguns jogos, né, que rodam mais rápido ou mais devagar, porque a princípio você não tem o VenSync, são os frames por segundo, que quando alguns jogos, assim como os computadores há muito tempo atrás, o jogo era atrelado à velocidade da tela, né? Então, se você estava rodando o jogo a 70, 80 frames por segundo, o jogo ficava mais rápido. E o contrário é válido. Então, se você rodasse mais devagar, o jogo ficava muito lerdo. Isso é coisa de tipo muito tempo atrás, mas acontecia. many cheaper handhelds and these all-in-one solutions have many legacy issues emulating the Nintendo Aí ele está 64. mostrando My que Raspberry rodar o Pi jogo mais 5, for devagar example, runs most things decently enough, deixa ele but I would devagar de recommend fato. it to anyone who just wants to sit down and enjoy the library. In many ways, the best and most convenient way to play N64 games is to just buy original hardware. It's still relatively cheap, and with a flash cartridge like an EverDrive or a Summer 64 and either an internal HDMI mod or a cheap upscaling solution, you can play the entire suite of games, including all homebrew demos, just as they were intended. But what about FPGA? Is FPGA the savior of all things? O que ele está falando agora? O FPGA é a emulação via hardware, que é uma das melhores soluções que tem hoje, caríssima, só que teoricamente muito boa. Vou deixar ele falar. Technology, especially for the Nintendo 64, is offering 100% compatibility. The Mr. FPGA core is very impressive and can boot the entire library of commercial games. Teoricamente, ele dá 100% de compatibilidade porque ele não emula o jogo, o código-fonte. Ele emula o hardware, ele emula as peças do 64. Isso é muito interessante. Isso foi uma das soluções que o pessoal encontrou até para dar uma sobrevida para os games. Agora, será que é tão 100% assim? Ele diz que não. Mas assim, é um grau de compatibilidade muito superior do que a gente teria hoje disponível nos emuladores via software. But it can't boot any homebrew games that were developed with LibDragon, an open source SDK. And of course, all this homebrew can boot on real hardware and even some emulators. In order for N64 FPGA core to run on the Mr., some adjustments were made for performance. Timing related issues and other graphical issues still exist. The Analog 3D by Analog is said to be 100% compatible. Então, apesar de ser compatível, ainda tem alguns probleminhas. Então, será que é compatível? Mas enfim, essa imagem, pelo que eu entendi, ela é um comunicado oficial da empresa que vende esse FPGA, né? Que ainda tem melhorias para ser feita, mas assim, é uma das melhores soluções razoavelmente legais aí hoje no mercado. With the entire commercial library of games, but you can be sure once we get one here on my test bench, I'm pretty confident that I can debunk this claim. Now, there's also been another push to let reverse engineering, decompilation and recompilation. Essa é a parte mais legal, pessoal. A decompilação dos jogos. O que é isso? Você vai ao código-fonte. Então, o que acontece? Existe uma dificuldade muito grande, porque são proprietário, é uma coisa fechada, o pessoal não libera o código-fonte dos jogos. Então, a galera que tem trabalhado para decompilar o código-fonte são tipo assim, 2, 3 anos de trabalho para um jogo. Então, se eu não estou enganado, ele vai citar aqui. Tem 2 jogos que já fizeram isso, Majora's Mask
e Star Fox, que ele está mostrando aqui. Se eu não estou enganado, eu acho que tem o The Legend of Zelda também, eles decompilaram. Daí o que acontece? Quando você decompila, você tipo tem controle total do game. Então você pode recompilar o jogo para um PC moderno. Ele roda como se fosse um aplicativo. E aí você tem uma melhoria em tudo. Você tem uma alta qualidade a um baixo processamento, que você não está emulando, está rodando como se fosse um programa nativo, um programa normal. Olha que legal isso, e isso a Nintendo poderia ter feito. A Nintendo poderia recompilar o jogo dela para um aplicativo de computador. Aí eu poderia ter, sei lá, a Nintendo Store, onde você teria a opção de comprar o jogo, um jogo antigo, um jogo velho, para rodar no teu PC de forma legal. E numa qualidade absurdamente boa. Deixa ele falar um pouquinho aqui. Olha que legal. Compilation of Nintendo 64 binaries into C source code and being able to be recompiled on the PC is one of the most exciting prospects when it comes to preserving the Nintendo 64 library, but also enhancing them for modern PCs. And se você olhar a qualidade desse jogo, cara, é lindo, lindo, lindo. Tipo, dá pra ver que o jogo é todo meio quadradão antigo, mas é nítido, roda bem, tem contraste, é responsivo, tudo que a gente imagina de qualidade do game. Se você procurar os jogos recompilados do 64, cara, são alucinantemente bonitos, assim, sabe? É bem legal, muito legal. game consoles. We saw Majora's Mask recently at the end of 2024. Star Fox also released its recompilation project known as Starship, and this is a much bigger topic that I'm planning to cover in 2025. So do I think Nintendo 64 emulation will ever get better? I do think it will, and it's really going to kind of come down to who is going to be really the pioneers of basically just separating the old legacy stuff and moving N64 emulation into a new generation. Aí ele faz o close statement, mas aí eu vou finalizando aqui, tá? E falar para vocês, e aí? Gostaram dessa avaliação? Eu acho que o futuro da emulação do 64, ele vai ser recompilado, os principais jogos, a recompilação é um negócio absurdo, tá? Muito, muito, muito louco. Os principais títulos você já consegue jogar, os títulos mais estranhos, se eu não estou enganado, você consegue ter versões um pouquinho mais novas dos jogos, né? Mas isso só mostra, tá? O quanto a Nintendo ela perdeu oportunidade de criar milhões ou bilhões e bilhões em cima de jogos antigos. Ela continua com aquela mentalidade da Nokia, aquela mentalidade idiota de 30 anos, 40 anos atrás, de que tipo você tem que comprar um Nintendo Switch ou Switch 2, você tem que pagar para eles uma subscription, né? Uma assinatura para você ter acesso aos jogos antigos como o do 64, num emulador que não é um emulador de boa qualidade, que ele não te entrega uma coisa legal, tá? Tipo assim, tudo isso só para você ter uma experiência medíocre. Essa é a Nintendo. E a gente vai estar falando um pouco mais do Nintendo Switch 2 nos próximos vídeos, porque, cara, tem muito meme, tem muita informação. E, sinceramente, eu muito triste, porque eu cresci jogando o Nintendão. Vemos como essa empresa está fazendo cagada atrás de cagada. Então, Lupão News aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!